E a espiritualidade diferenciada é a forma como você caminha o seu próprio caminho. Para o taoísmo, Tao, a palavra Tao, representa caminho. E o caminho é o seu caminho. A forma como você segue dentro da sua vida, seja um caminho espiritual, um caminho profissional, um caminho de realização dentro de uma família, uma realização interna, uma satisfação própria. Tudo isso corresponde a uma única palavra, Tao, que representa o nosso caminho, o caminho certo da nossa vida. Para isso, a gente inicia sempre com uma frase de um pensador, que nesse caso vai ser Lao Tse, representado aqui por essa imagem. Lao Tse foi o maior filósofo, o maior mestre espiritual do taoísmo. Ele pegou todo o conhecimento do taoísmo e sintetizou em 81 capítulos, em um único livro chamado Tao Te Ching, o livro do caminho da virtude. Então, o livro do caminho da virtude passa a ser a base do pensamento taoísta. E dentro desse livro existe uma frase de Lao Tse que dizia: tenha aonde ir, tenha o seu caminho, entenda, antes de tudo, como é que a gente pode traduzir tenha aonde ir? Entenda a sua busca, entenda o seu caminho, a forma como você vai seguir. O maior problema que um praticante pode ter, aliás, o problema de todos os praticantes, pelo menos aqueles que estão iniciando uma caminhada pessoal, representa a sua direção, a forma como você lida com a sua direção. Então, o que é a direção? Qual é a direção do seu caminho profissional? Qual é a direção do seu caminho dentro da sua família? Quem você é dentro da família? De que maneira você dirige ou direciona esse tal? Qual é a direção que você tem dentro da sua própria espiritualidade, através do seu próprio caminho? Então, essa força é a força mais importante dentro de um caminho espiritual. Sendo assim, a força de uma pessoa começa numa direção. Se você não tiver uma direção, como Lao Tse diz, tenha onde isso é, tenha uma direção, entenda aquilo que você vai buscar. O que você vai buscar dentro da sua espiritualidade? Por exemplo, quando uma pessoa medita, o que ela busca dentro da sua meditação? Quando uma pessoa vai fazer uma oração, um mantra, uma prece, o que ela busca ali? Por que ela senta e começa, então, a fazer a sua prática, seja de mantra, de oração, tanto faz? Por que ela senta e faz uma prática de meditação? Qual é a sua direção, por exemplo, quando você vai fazer uma prática, como, por exemplo, yoga? Aonde aquela prática vai te levar? Isso é a sua direção. Então, tenha aonde ir, tenha um objetivo de fazer aquilo. E, geralmente, um praticante, pelo menos no início, ele tem essa dificuldade. Então, a gente pode começar, pelo menos, o que é a direção dentro de uma espiritualidade. E a direção dentro de uma espiritualidade representa 3 coisas importantes, que muitas vezes a pessoa se confunde, que é o tema principal dessa aula. O primeiro é a sua solidariedade. O que é a solidariedade? O segundo, o que é a doação? E terceiro, o que representa o apego? Qual a diferença desses 3 dentro de um caminho espiritual? Quando você vai diferenciar a sua espiritualidade, quando você vai tornar o seu caminho espiritual diferente de outras pessoas, diferente da sua própria caminhada, quando isso acontece, o que você faz? Qual é a diferença dele? Por exemplo, solidariedade. O que é ser solidário? Solidário é quando a gente tem alguma coisa que é nossa. E aí vale a pena você anotar o que é nosso, que é feito para aquela comunidade, para a nossa comunidade, é nosso para nós mesmos, o nosso caminho. Isso é ser solidário. É quando a gente pega o que é nosso e usufruímos, compartilhamos. O que é seu passa a ser nosso. O que é meu passa a ser nosso. E isso tudo é utilizado para que nós possamos seguir um caminho de realização. Esse é um caminho que nós chamamos de o caminho solidário. O caminho que a gente compartilha o meu com o seu, com o nosso. E todos nós aproveitamos. Por exemplo, quando nós pegamos o conhecimento de Lao Tse, que foi passado por ele, e esse material ele fica para que nós possamos estudar, espiritualizar, se transformar, praticar. Isso representa a
a solidariedade. É quando, por exemplo, uma pessoa pega da língua chinesa e traduz para uma outra língua. Ele está compartilhando, então ele está sendo solidário. Esse é o primeiro passo. E isso é um caminho, é uma direção. Segundo, o que é uma doação? O que representa uma doação? A doação é quando eu pego o que é meu e passo para você. Ou quando você pega o que é seu e passa para outras pessoas. Sem retorno, sem esperar um agradecimento, sem esperar um resultado, algo em troca, uma recompensa. A recompensa é a solidariedade, onde um beneficia o outro. A doação é quando eu pego o que é meu e dou, passo para outra pessoa, passo para você, passo para outras pessoas. Então, as pessoas passam a ser beneficiadas pela minha existência ou pela sua existência. Essa é a diferença da solidariedade, de uma pessoa solidária, para uma pessoa que doa. A doação é quando eu pego o que é meu e passo para você. E o que é o apego? O apego representa aquilo que é meu, que eu faço, e usufruo. Isso é, o que é meu é feito para mim. É feito para que eu possa ser o beneficiado. Caso sobre alguma coisa, eu passo para outra pessoa. Mas caso não sobre, isso tudo é meu. Então isso representa o apego. A forma como a gente trabalha esses três. A solidariedade, a doação e o apego. E o mais interessante é que nós temos esses três simultaneamente. Ao mesmo tempo, nós somos solidários, onde recebemos alguma coisa, onde passamos adiante, onde fazemos trocas e compartilhamentos. Ao mesmo tempo, nós doamos, como, por exemplo, uma mãe, um pai, uma pessoa que seja responsável por uma criança. Aquela pessoa que se levanta no meio da noite, ela tem até a responsabilidade do dia seguinte, mas ela, por amor, ela se levanta e vai ver por que aquele filho está chorando. Por que aquela criança, qual é a necessidade dela? Então ela está doando o tempo dela, o tempo de descanso. Eu posso pegar o que é meu e passar para o outro. E o que é o meu? O meu é aquilo que eu produzo. E eu posso produzir, por exemplo, uma aula, eu posso produzir um conhecimento, eu posso produzir a minha experiência e doar. Passar para outra pessoa, para que outros sejam beneficiados. Nesse momento, eu não quero nada em troca. Quando é solidariedade, eu recebo alguma coisa sua. Já o apego representa aquilo que é meu e é feito para mim. Qual a diferença dentro de um caminho espiritual? Se você quer diferenciar a sua espiritualidade, como é que você faz? Geralmente a pessoa que ela segue um caminho que diz ser solidário, fala, não, eu sou muito solidário, isso é nosso, foi feito para a nossa comunidade. Isso é o solidário, ele diz que é solidário. Mas a sua espiritualidade, ela fica diferente. Então acontece da pessoa falar uma coisa e fazer outra. É o momento em que ela fala, nós somos solidários, mas ela não faz, ela não pratica o momento da solidariedade. Então, aquele tal, ele muda de direção. Aquele caminho, ele começa a se desviar. E a transformação interna, a transformação pessoal, ela fica interrompida. Ou ela vai diminuindo a sua força, a sua potência, a sua forma de caminhar o seu próprio caminho. Então, muitas vezes, esse é o primeiro erro, a primeira falha, é quando a gente começa a falar, tem um discurso muito bonito, um discurso de solidariedade, mas não aplica. Não consegue fazer, não consegue passar isso adiante. Já no segundo caminho, é o caminho da doação, quando a pessoa diz que doa, mas, na verdade, no coração dela, no espírito, no âmago, ela não consegue manter a constância. Então, muitas vezes, ela começa doando, ela divide o que é dela para outras pessoas, mas começa a ver que as outras pessoas não estão recebendo muito bem aquilo. Por consequência, ela começa a desistir facilmente daquela doação. Ela faz por um tempo, depois ela para. Então, toda pessoa que começa um caminho, que começa um processo de meditação, um processo de oração, ou qualquer forma de transformação pessoal, de desenvolvimento pessoal, quando ela começa e desiste facilmente, é o segundo erro. Às vezes ela diz que vai fazer e não faz. É o primeiro erro. E o terceiro,
que é quando você trabalha apenas o seu apego. Uma pessoa que trabalha só para ela, o que é meu foi feito para mim, só eu sou beneficiado. Nesse momento, o que acontece com essa pessoa? Ela não compartilha o seu talento. Na verdade, ela não usa o talento dela para outras pessoas. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa tem um dom, o dom de escrever, mas por egoísmo, ela não compartilha nada do que ela escreve, seus pensamentos, seus poemas, ela não compartilha nada. Consequência disso, ninguém é beneficiado pelo talento. Então, na verdade, ela não usou o próprio talento, ela não usou o próprio dom. Então, você pegar o seu dom, pegar o seu talento, pegar aquilo que funciona para você, a sua habilidade, e distribuir isso por onde você passa. E você pode distribuir, então, a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência. Você pode compartilhar os seus braços, as suas pernas, de forma que você trabalhe no sonho ou para a realização do sonho de uma pessoa. Você pode doar o seu tempo de vida, você pode doar o seu ouvido, caso aquela pessoa queira falar alguma coisa. Você pode doar o seu conhecimento, caso aquela pessoa necessite aprender, ouvir alguma coisa. Sendo assim, a forma como você utiliza o seu talento é a forma que você tem de administrar, de enfraquecer o seu apego. Então você não precisa trabalhar o apego. Não, eu preciso me desapegar. Eu preciso ser outra pessoa. Como é que você faz para se transformar de verdade, para diferenciar a sua espiritualidade? É muito fácil. Ao invés de você tentar enfraquecer o seu apego, ao contrário, deixe o seu apego ali, comece a trabalhar o seu talento. Aumente o seu talento, fortaleça o seu talento, compartilhe o que é seu, compartilhe aquilo que você faz. Se você é bom com as palavras, fale. Se é bom com a escrita, escreva. O que você tiver de dom, de talento, utilize, aplique, distribua isso por onde você passar. E nesse momento, quando você começa a usar o seu talento, por consequência, você enfraquece o seu apego. O seu apego começa a diminuir por consequência. Se você direciona, não, meu trabalho espiritual, antes de tudo, é desapegar. Nesse caminho, você está errando. O caminho não é eliminar o apego, é aumentar o que é bom. E aumentar o que é bom significa trabalhar o seu talento. As pessoas que desistem facilmente, não, eu vou meditar, começa a meditar uma semana depois para, 3 dias depois para. Essa pessoa que desiste facilmente, ela não consegue pegar o que é dela e passar para o outro, que é o processo da doação. Então, ao invés de tentar manter a constância, nossa, toda vez que eu começo uma coisa eu paro, toda vez que eu começo eu paro. Ao contrário, diferencie a sua espiritualidade, comece a trabalhar a doação. E no momento em que você for rezar, vamos supor que você goste de uma divindade, de um deus, de deuses, enfim, de qualquer força espiritual, e você então vai lá e fala, não, eu todos os dias vou rezar, vou fazer um mantra, vou recitar alguma coisa para determinada força espiritual. Começa no primeiro dia, segundo, terceiro, depois para. Ao invés de tentar manter essa constância, coloque dentro da sua prática um processo de doação. Essa é a dica importante. Trabalhe com o luminoso, trabalhe com a doação. O que é meu? É o meu mantra, a minha oração, a minha prece, a minha prática. E nesse momento eu vou doar. Então eu vou rezar para fulano. Eu vou rezar para uma pessoa que está doente. Eu vou rezar para uma pessoa que está com as dificuldades acontecendo constantemente na caminhada dela. Eu vou rezar para que o caminho de uma pessoa se abra. Ah, mas será que ele precisa? Não importa. Simplesmente faça. Quando você pega o seu processo de doação e transforma aquela oração num serviço para outra pessoa, por consequência, aquela prática começa a ficar mais forte. A sua constância vai aumentando conforme você vai doando. Por isso, o processo natural de doação representa o seu processo de constância. Quer ser constante numa coisa, dedique aquilo para outra pessoa. Dedique para a humanidade, dedique para as pessoas que te cercam, dedique para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, para os seus alunos, enfim, para todas as pessoas que te cercam nesse grande recipiente espiritual, nessa força espiritual que está ao nosso redor. Então, todas as pessoas que se aproximarem de você, entenda a necessidade delas e reze por elas. Assim você mantém
a sua prática dentro, por exemplo, de uma oração? Como é que você utiliza isso na sua doação? Você pensa, eu vou, na sua meditação, você vai meditar e ao mesmo tempo você vai doar aquilo. O que você vai doar? A sua meditação é para você ter mais tranquilidade. E a tranquilidade vai trazer para você um discernimento. O discernimento vai fazer com que você faça boas escolhas. E essas boas escolhas terão boas ações e bons resultados. Então, é um processo natural de caminhada. Isso é um tal, é uma caminhada, um caminho. Aonde você começa? Na meditação. Então, eu vou meditar para que eu tenha maior tranquilidade, maior discernimento, para que eu possa escolher o melhor caminho para a minha família, o melhor caminho para alguma pessoa, o melhor caminho para a minha empresa, para o meu trabalho, enfim. Dessa maneira, você pega todo o seu processo natural de meditação e aumenta a sua constância com a doação. Então, para trabalhar o seu talento, utilize aquele caminho que você doa. Para fazer a doação, você simplesmente aumenta a sua prática de constância. É fantástico, porque você pode equilibrar, você não precisa reprimir, dificultar, esconder embaixo de um tapete ou lá no porão da alma algum problema seu. Você não vai diretamente naquele caminho. A espiritualidade diferenciada é justamente você pegar alguma coisa que pode aumentar para você. Aumente a sua constância, por exemplo, com a doação. Quando você pega o primeiro, que é você falar alguma coisa, prometer alguma coisa e não fazer. Quando você, muitas vezes, começa a fazer isso, começa a falar alguma coisa e não cumpre, você não cumpre a sua obra, como é que você não caminha o seu próprio caminho? É necessário que você, então, faça o caminho da solidariedade. O que essa pessoa tem de bom que vai acrescentar na minha caminhada? Essa pessoa ela é ótima com literatura, então vou me aproximar dela e vou conversar sobre a literatura. Aquela outra pessoa, ela é boa com a escrita ou com a filosofia. Então eu vou lá, eu me aproximo dela para receber isso para mim. E conforme eu sou nutrido pelas pessoas que me cercam, por consequência, eu começo a pegar o que é meu e passar para o outro. E naturalmente eu começo a executar. Então, ao invés de eu pensar, puxa, eu estou prometendo muitas coisas e não estou fazendo. O que eu preciso, o que precisa acontecer para eu fazer? Seja solidário. Receba um pouco antes. Às vezes, tem muitas vezes que o carro ele perde força. É o que a gente chama de o carro morreu. E às vezes você tem que empurrar o carro para o carro pegar e aí continuar a sua estrada. Muitas vezes uma pessoa ela vai perdendo força espiritual. Ela vai perdendo aquela constância, a energia espiritual dela diminui. E muitas vezes ela tenta sozinha. Eu vou meditar, eu vou praticar, eu vou fazer e não consegue. Ela diz que vai fazer aquilo e não faz. Muitas vezes o que ela precisa é de um empurrão. Ela precisa de uma energia externa para que ela possa, então, ser beneficiada, para que ela seja estimulada. Por isso, não pratique nada sozinho, não viva sozinho, não fique sozinho. Esteja sempre com o grupo, com uma energia coletiva. E o grupo representa todas as pessoas que te cercam, representam todas as pessoas que participam da sua história, assim como você participa da história do outro. Então, seja solidário para que você seja beneficiado pelo impulso, pela energia do coletivo, que é mais forte do que a nossa sozinho, para que você possa, com muita força, com muita energia, recomeçar um caminho. E aí você não precisa mais falar que vai fazer, você começa a fazer. Da mesma maneira, para manter a constância, trabalhe a sua doação. E quando você precisar usar o seu talento, comece a trabalhar a maneira que você tem de apego. Então, a solidariedade, a doação e o apego são 3 energias importantes que podem ser trabalhadas. Aquele que fala, mas não faz, aquele que desiste facilmente, aquele que pega o seu talento e não usa, esses, mesmo tendo um caminho, mesmo tendo até uma religião, eles não conseguem ter o resultado esperado, a transformação esperada. Então, a partir de agora, trabalhe, comece a pensar
de que maneira eu posso ser solidário, de que maneira eu posso trabalhar o meu apego, e usando o meu talento, como é que eu vou compartilhar o meu talento, e também como é que eu posso doar para que eu mantenha a minha constância. Para isso, a gente pode ter um conselho que vem do taoísmo, que veio de Lao Tse. Primeiro, tenha um modelo de mudança, tenha aonde ir. E aonde ir representa uma pessoa, muitas vezes. Você olha aquela pessoa e fala, nossa, essa pessoa, ela me inspira. Ela é como um mestre que me inicia numa caminhada e me inspira a continuar caminhando. Então, é como se eu tivesse aquela pessoa como um modelo do que eu quero ser. Ou, às vezes, até um modelo do que eu não quero ser. Eu também posso usar essas pessoas. Então, você tenha um modelo. Nós chamamos de um modelo de mudança. Um modelo que faz você mudar. Um modelo que trabalha para você algo como um objetivo, como um sonho, como a realização de um sonho. Por isso é um modelo. Segundo, pratique. Coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu. Você só consegue diferenciar a sua espiritualidade, sair da teoria, quando você começa a praticar. Há muitos anos atrás, o nosso mestre, fundador da Sociedade Taoísta, o mestre Cheng, o pai dele, que era professor de artes marciais e também acupunturista, ele falava português com dificuldade, o pai dele, é o mestre Wu. Mestre Wu falava português com dificuldade, ele trocava o R e o L. Então, ele, em vez de falar praticar, ele falava platicar. E sempre ele tinha uma frase que ficou gravada na mente de todas as pessoas que conviveram com ele, que foi a seguinte frase. Quando as pessoas começavam a falar sobre arte marcial e falavam, não, a academia a academia do fulano não é tão boa, não, a academia do Beltrano também não é boa. Quando eles começavam aquela disputa, aquela concorrência, ele chegava e ele falava a seguinte frase, não brigar. Ele falava assim, não brigar, platicar. Ele fala, seria não brigar, praticar. Ele fala, não brigue, pratique. Então, comece a praticar. Esse é o segundo conselho, que veio também de como você caminha, como é que você chega onde você quer chegar, através da prática. Pratique, persista naquilo. Às vezes a pessoa fala, não, isso aí não vai dar certo. Para que você medita? Ninguém se iluminou até agora. E você fala, não, então eu vou ser o próximo candidato. Já que o cargo está vazio, eu vou ser o próximo iluminado. Lá você vai lá e medita. Você vai lá e reza. Você vai lá e pratica. A prática é mais importante do que a teoria. A teoria é para você ter segurança no seu caminho, saber exatamente o que você precisa fazer. Mas você precisa fazer. Então você precisa possuir o conhecimento, você precisa aprender aquilo. Vamos supor que você queira ser um grande meditador. Para você ser um meditador, você precisa, antes de tudo, ter uma técnica de meditação. Vou colocar a meditação como exemplo. Você precisa ter uma técnica de meditação. Mas não basta ter. Para você ser um meditador, você tem que praticar. Você tem que executar. Então, o primeiro passo é aprender. O segundo é praticar. Para que você possa se tornar alguma coisa que você deseja, que você sonha. Então, como é que você aprende a nadar? Não é pelo livro, é praticando. Como é que você aprende a andar de bicicleta? É praticando. Como é que você aprende a voar de asa delta? Praticando. Qualquer coisa você aprende praticando. Sendo assim, a teoria, o conhecimento é o início. Mas o segundo conselho mais importante, pratique. Pratique para que você tenha resultados. Persista. E o terceiro, também vindo de Lao Tse, ele falava, para você caminhar, que tem aonde ir, não caminhe sozinho. Não fique sozinho. Isso é, utilize o grupo, utilize as pessoas, utilize a sua família, os seus familiares, utilize as pessoas que você ama, utilize as pessoas que você trabalha, com quem você trabalha, para que você tenha resultados. Não vá sozinho. Porque você até pode ir sozinho, mas o desgaste que você vai ter é muito maior. Porque quando você cansa, outra pessoa te impulsiona. Por exemplo, a gente tem um grupo chamado Grupo de 100 Dias. São 100 dias de meditação. Ininterrupto. Se a pessoa parar, ela tem que começar do zero. Então, às vezes, a pessoa está meditando no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Às vezes, ela para, ela falha e tem que começar de novo. E é interessante que é um grupo do WhatsApp.
Então, toda vez que a gente pega esse grupo do WhatsApp, às vezes a pessoa pega o telefone, vou pegar o meu aqui, e aí você pega o telefone e vê assim, iniciando a minha prática, que alguém colocou. Quando você vê iniciando a minha prática, daqui a pouco você vê iniciando minha prática várias vezes, você fica estimulado, você pensa, poxa, as pessoas estão praticando, eu vou praticar também. Então, o grupo te ajuda, o grupo faz com que você siga adiante, o grupo faz com que você caminhe. Então, é importante que você possa meditar. Na hora de meditar, medite sozinho. Na hora de rezar, reze sozinho. Mas utilize as pessoas, não fique sozinho. Utilize todas as pessoas para que essas pessoas possam facilitar a sua caminhada. Eu até dou um conselho para aqueles que entrarem, a partir de agora, entrarem no grupo de 100 dias. Toda vez que você vê alguém iniciando a sua prática, a prática daquela pessoa, pare o que você estiver fazendo e faça 10 respirações conscientes. O ar entra, sai, 1. Entra, sai, 2, 3, 10. 10 respirações conscientes. Só isso você já fez uma mini meditação, uma pílula de meditação. E daqui a pouco vai tocar o seu telefone, porque outra pessoa em alguma parte do mundo está iniciando a prática dela. E cada vez que o seu telefone acender, aparecendo, iniciando minha prática, você inicia a prática junto. Dessa forma, você, ao longo do dia, faz várias práticas e, ao mesmo tempo, você é solidário com aquele que está começando. Ah, você está indo por ali? Vamos junto. Isso é solidariedade. Isso é você doar aquilo que é seu no momento que você escreve, iniciando a minha prática. É o momento em que você doa a sua prática para o outro. E o outro vai fazer o que ele quiser. Pode ser que ele ignore, mas pode ser que outra pessoa olhe e fale, uau, vou fazer a minha prática também. Então, primeira coisa, tenha um modelo. Segundo, pratique. Pratique para que você possa ter resultados. Quer ter resultados? Pratique. Quer se tornar alguém? Pratique. Quer se tornar um meditador? Pratique. Quer ser qualquer coisa, ter uma espiritualidade diferenciada? Pratique. É a prática que vai trazer o seu resultado, não apenas a teoria. Então, que você descubra por si só o seu próprio caminho. Que você vivencie a sua teologia, a sua história, a sua espiritualidade. E, principalmente, que você não caminhe sozinho. Sendo assim, você pode, se você pegar esses três, o modelo, a prática e o grupo, você vai, como um grande pensador taoísta falava, você vai acordar da teia de aranha. A teia de aranha é um simbolismo, é uma metáfora. Você já viu que qualquer inseto, quando ele entra na teia de aranha, a aranha sente que aquele inseto está ali. Ela, inclusive, vai até o inseto para envolvê-lo com a sua teia, porque aquele inseto vai virar refeição. E o inseto, por um outro lado, ele se debate. E quanto mais ele se debate, mais atenção ele chama da aranha. E se você entender que, às vezes, você sente que você está numa teia, e que quanto mais você faz, mais dificuldade acontece, quanto mais você pratica, quanto mais você se esforça, mais coisas difíceis aparecem para você. Na verdade, esse pensador taoísta, ele falava, acorde dessa ilusão, acorde da teia de aranha. Sinta que a sua vida não é uma teia de aranha. Sinta que você não está se debatendo em algum lugar que você está preso. Às vezes você está preso só aqui. Às vezes você está preso só aqui. Então, como é que você quebra, como é que você corta essa teia de aranha? Acredite em você. Acredite exclusivamente em você. Confie em você. Só você sabe o que você sente, o que você pensa. Só você sabe de verdade, com profundidade e precisão, o que você viveu, o que você sentiu, o que você pensou. Só você sabe o tamanho do seu sofrimento, só você sabe o tamanho do seu sonho, só você sabe a importância daquele sonho, daquela realização. Então, acredite em você. Muitas vezes a pessoa que não acredita nela começa a entender que depende, como fios da teia de aranha, depende de alguém, depende de uma pessoa, depende de um local, depende de uma oportunidade, depende da sorte, depende de várias coisas. E ele fica preso se debatendo, sentindo que o que vem não é a boa fortuna, é a aranha. Então, esse pensador taoísta, ele falava, acorde dessa teia de aranha, porque ela é uma ilusão. Comece a acreditar mais em você. E aí você entende que o meu caminho é o meu caminho.
E o seu caminho é o seu caminho. O caminho do outro é o caminho do outro. A gente não pode caminhar junto, a gente pode até meditar junto, mas o nosso progresso vai ser diferente. A gente pode até rezar junto, mas o resultado vai ser personalizado, vai ser individual, vai ser para cada um. Então, o meu caminho é o meu caminho, o seu caminho é o seu caminho. Começa a caminhar o seu caminho. Você pode ficar inspirada com o meu caminho, mas você caminha o seu. Você pode sentir que outras pessoas te animam, mas você segue o seu caminho. Então, quando você faz essa caminhada, esse processo natural, por consequência, você trabalha o seu desenvolvimento, a sua espiritualidade, a sua diferenciação no seu caminho pessoal. Sendo assim, entendendo que você pode caminhar juntos com outras pessoas, você pode caminhar, mas a sua evolução, o seu crescimento depende exclusivamente de você. Então, acorde da sua teia de aranha, confie mais em você e, principalmente, entenda que o seu caminho é o seu caminho, o caminho do outro é o caminho do outro. Grava bem essa frase, para que você tenha no outro um modelo, não o troféu, não a linha de chegada, um modelo. É uma dica, é um bônus que você ganha como um conhecimento, mas você precisa do outro. Não fique sozinho, utilize o outro como um modelo para a sua mudança e pratique, coloque em prática. Só assim você consegue sair da teia de aranha, acreditar mais em você, entender e vivenciar mais o seu caminho. E dessa maneira, você entende que todo problema de qualquer praticante, que é a sua direção, ela acaba quando você se torna ou pratica a solidariedade, a doação e começa a utilizar o seu talento para diminuir um pouco ou equilibrar o seu apego. É assim que a gente trabalha. E isso tudo vem de um pensador, de um maior filósofo, o maior mestre espiritual do taoísmo, que é o Lao Tse. Então, Lao Tse, como a gente iniciou o nosso encontro, tenha aonde ir. Mas para isso, dependendo daquilo que você está buscando, é a direção que você vai tomar. Então, primeiro saiba exatamente o que você vai buscar. E dependendo do que você estiver buscando, por exemplo, aqui embaixo, você vai ter, aqui na descrição, você vai ter vários links. E ali é para acompanhar a gente nas redes sociais e vai ter o nosso site e também você vai ter o nosso evento. Às vezes esse evento, essas tarefas, esses trabalhos, podem ser uma forma de estimular você. Depende do que você está buscando. Se você estiver buscando, por exemplo, um treinamento, um curso, um acompanhamento, um direcionamento, se você busca um grupo, aonde você vai buscar isso? Você pode buscar em diversos lugares. Você pode buscar até aqui na descrição também. Mas mais importante é que quando você estiver indo naquela direção, quando você estiver lendo sobre um curso, você pensa sobre aquele curso, o que esse curso, ou o que essa pessoa, o que esse livro, o que esse ambiente, essa comunidade vai transformar em mim. Qual é o processo natural de transformação desse livro, desse curso, dessa pessoa, desse grupo, desse treinamento, desse acompanhamento? O que isso vai transformar em mim? E se você encontrar a resposta ali dentro, toda vez que você, por exemplo, isso é uma prática minha. Quando eu entro numa livraria, isso é uma coisa minha, não é nada, nenhum ensinamento milenar. Toda vez que eu entro numa livraria, na porta da livraria, é como se eu conversasse, como se eu considero que a livraria seja uma entidade, uma pessoa, um ser. Eu falo para a livraria, o que você tem para mim hoje? Qual é o ensinamento que eu preciso aprender hoje? O que vai mudar a minha vida? E eu olho, e parece mágico, parece que tudo escurece e um canhão de luz ilumina apenas um setor. Eu vou até lá e tem um livro que parece que pula em cima de mim. E eu pego aquele livro, abro e tem tudo que eu precisava ouvir, tudo que eu precisava aprender ou ler. Às vezes, eu ganho de presente um livro. E aquele livro, se ele veio até mim, isso é a doação, é da pessoa para mim, mas também é nosso, é solidário, porque aquela pessoa também foi beneficiada pelo livro, porque quando ela viu aquele livro, ela lembrou de mim. E quando eu recebo aquele livro, eu penso, o que esse livro tem para mudar a minha vida? Se ele chegou até a mim, é um ponto de mutação.
Então, todo conhecimento que chegar para você a partir de agora, entenda como um ponto de mutação. Esse ponto de mutação ele vai, como o nome diz, modificar alguma coisa. Que área? Emocional, mental, psicológica, espiritual, física? Qual? Financeira, relacionamentos, amizade, sua personalidade, seus valores, seus princípios, seus conceitos. O que ele vai mudar? Mas se está chegando, tem um ponto de mutação. Se está entrando, se está vindo até você aquela energia, você não procurou, ela veio, essa energia é solidária. Se você pega aquilo e passa adiante, ou se transforma e passa a sua transformação adiante, isso é doação. E quando todas as pessoas são beneficiadas, isso é um grupo. Então comece a pensar aonde está indo a sua espiritualidade. Como é que você vai diferenciar, como é que você vai moldar? Pensa nisso e a partir de agora a gente se encontra no próximo capítulo.